Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, aqui, na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 188 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Castor, Cristina Silvestre. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vêm sempre. O que é que nós dizemos? Reportem à GT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades, é a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que a Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Hoje vamos falar sobre a organização da contabilidade à luz do Código do IVA. A nossa convidada é a contabilista e membro CPCA Isabel de Almeida, que na sequência de várias constatações junto da AGT e dos membros da Ordem, percebeu que há muitas empresas e contabilistas a tratar de forma errada a contabilidade em sede de IVA, o que pode ter como consequência muitos e outros constrangimentos. Tendo em vista a necessidade de partilharmos as boas práticas com todos os membros e entidades em que trabalham ou prestam serviços, hoje vamos explicar os artigos de 37 a 42 do Código do IVA. Isabel, muito bom dia e seja muito bem-vinda mais uma vez ao Contas na Hora.
Bom dia, Cristina. Bom dia, caros ouvintes. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos, o nosso muito obrigada por teres aceito o convite para mais uma vez nos honrar aqui no Contas na Hora, numa edição completamente diferente, porque vamos abordar um tema que já é dia a dia na vida das empresas, na vida dos profissionais, na vida dos membros do CPCA. A primeira questão é: quais são os erros que tens constatado na forma como as empresas e alguns colegas têm organizado a sua contabilidade de forma não alinhada às boas práticas da organização da contabilidade à luz do Código do IVA? Cristina, particularmente até a entrada do IVA, poucas empresas estive a fazer a contabilidade até depois da entrada do IVA. As empresas com quem faço contabilidade já estão comigo, a maior parte delas, antes da entrada em vigor do IVA. Mas algumas dificuldades que eu encontrei em algumas empresas que fui fazendo a contabilidade depois da entrada em vigor do IVA é mesmo a questão do cumprimento do artigo 38 da Lei 7/19. Relativamente a esta questão e também de acordo às formações que fomos dando e aquilo que os colegas vão partilhando dentro das formações e as questões que vão abordando, é uma grande problemática a questão da organização da contabilidade. Porque a lei nos remete à organização da contabilidade, mas tem sido muito pouco cumprida por maior parte dos contabilistas, muitos por razões não sei, outros também não sei justificar quais são as razões, mas é um problema que deve ser combatido e deve ser resolvido e a classe deve repensar nesta questão. Uma das questões é a questão da organização da contabilidade que tem havido, como por exemplo, eu tenho a lei para o regime de caixa, por exemplo, a lei remete à obrigação das empresas que estão enquadradas no regime de caixa terem a passagem do IVA suportado na conta de IVA suportado. Mas muitos transferem este valor diretamente para o IVA dedutível, porque o regime de caixa tem uma forma diferente de dar tratamento do apuramento do IVA. Quem tem o sistema de faturação, salva aqui a publicidade Primavera, consegue facilmente fazer o apuramento do imposto do IVA mensalmente, tendo ela toda a contabilidade bem organizada, consegue mensalmente toda a informação passiva e ativa dentro da contabilidade, consegue com muita facilidade fazer o apuramento do imposto sobre valor acrescentado de forma automática, através do Fiscal Report, sem muita problemática, evita bastante atrasos nestas questões. Algumas situações que tenho deparado relativamente a algumas questões que me vão fazendo também, algumas dúvidas que me vão chegando, é relativamente a como é que estas pessoas vão contabilizar. O que acontece? Muitos colegas ou muitos profissionais, o que é que vai acontecer? O IVA suportado, para muitos, o IVA suportado que não é dedutível ou o IVA dedutível, o que é que fazem? Mandam diretamente, nem passa sequer pela conta do IVA. Não têm um plano estrutural do imposto sobre valor acrescentado. Não existe. Uma das experiências que eu tive foi com um sistema nacional em que o plano do IVA são apenas umas continhas. Não separa o IVA de 5%, não separa o IVA de 14%, não separa o IVA cativo e não separa sequer o IVA suportado. O que é que o plano tinha? O plano tinha a 3451, por exemplo, apenas a conta do IVA suportado, não dizia se era suportado de existência, se é suportado de meios fixos de investimentos, se é suportado de outros bens e serviços. Apenas dizia IVA suportado. Mas também não havia aquela separação dentro do IVA dedutível, tal quanto exige a Lei 180/19. Por outro lado, há uma outra problemática na questão também, na questão do apuramento do IVA e na contabilização dos proveitos e dos custos. Na questão dos proveitos, também encontrei algumas problemáticas, que os proveitos não eram separados, proveitos isentos, proveitos sujeitos, proveitos com IVA, sem IVA, IVA de 5%, proveitos de IVA de 14%, IVA de 5% e isentos e não sujeitos.
porque a lei, o artigo 38, nos remete a esta separação. Isabel, já vamos chegar ao desfile do que é esses artigos que nós mencionamos aqui. Mas, Isabel, o grupo de contas 34.5, que é o grupo de contas personalizado para o Código do IVA, é só um diploma. Existe um diploma que é o 180. Eu às vezes pergunto-me, Isabel, qual é a entidade que fiscaliza os programas de contabilidade para garantir que, além da contabilidade, o nosso PGC, as contas do PGC, estão a ser honrados na íntegra, estão a ser usados conforme o diploma legal, porque esta situação que mencionaste, ligada às contas do IVA, 34.5, nós também encontramos no próprio PGC no geral. Há programas de contabilidade em que nós não encontramos o PGC de origem. Onde é que foi, que contas é que usam, mas que plano de conta é este? Não é o angolano, não é o português, é um plano, depois dizem assim, é mesmo um plano do antigo consultor. Existe uma lei em Angola, o nosso PGC, que está connosco todos os dias, e este plano de contas, a partir de todos os softwares de contabilidade, programas de contabilidade, devem ter. Agora que surgiu o 180 só são mais ou menos mais do que 120 contas, sem o desdobramento que a Isabel está aqui a dizer, são contas principais, porque depois, em função de, surge a necessidade de se criar mais essa, se criar mais aquela, e assim sucessivamente. Isabel, quais são as consequências de não termos as contas alinhadas com os artigos 38 a 42 do Código do IVA? Olha, as consequências de não termos as coisas alinhadas, nós vamos encontrar depois no decreto presidencial que fala sobre a submissão eletrónica. Se formos ao número 5 do artigo 14 da Lei da Submissão Eletrónica, remete-nos à organização desta mesma contabilidade, em que, nos casos da aplicação da contabilidade da fatura, geralmente ficheiros identificados, estes devem ser informação comum e informação específica. Quer dizer, o artigo diz que a minha contabilidade tem que ser comum, específica, igualmente aquilo que é o meu apuramento do imposto sobre valor acrescentado. Tendo esta penalização, depois podemos encontrar, se formos ao artigo 3º da Lei 312, do número 2, também remete-nos à questão da organização e do prejuízo de não termos a contabilidade de forma organizada, em que o artigo solicita que a Administração Geral Tributária, em algumas situações, pode solicitar os elementos contabilísticos. O que significa isso? Se eu não tiver a minha contabilidade organizada e a Administração Geral Tributária solicita os elementos contabilísticos daquela submissão daquele mês, eu não as vou conseguir cumprir com essa exigência da Administração Geral Tributária. É importante passar aqui a mensagem que o imposto sobre valor acrescentado não está apenas muito bem baseado naquilo que é apenas só a Lei 7/19, né? Sempre nas formações diz sempre que a lei do IVA veio acompanhado com os irmãos. A submissão eletrónica, a 292, que é o regime jurídico das faturas de documento equivalente, Plano Geral do IVA, que é o 180/19, vem acompanhado com o próprio 7/19, portanto ele vem acompanhado com os irmãos dela, ela não vem sozinha. Isabel, me está a deixar a rir. O IVA afinal tem uma família longa, tem manos, tem primos. Uma família completa. Portanto, é importante quando eu estou a dar tratamento do imposto sobre valor acrescentado, não me posso esquecer dos irmãos. Tenho que olhar também para os irmãos, porque várias exigências que não encontro no decreto 7/19, eu vou encontrar dentro daquilo que são os irmãos, né? Vou encontrar lá os olhos do pai, a cabeça da mãe, vou encontrar alguma semelhança que me depois leva ao 7/19. E isto, se não estiver de acordo com as exigências que transmite aqui o decreto presidencial 312, eu posso sofrer penalização se nos termos do artigo 14, se esses elementos não estiverem em conformidade. Portanto, eu vou sofrer penalização se esses elementos não estiverem igual em preenchimento na organização da própria contabilidade. Vamos então começar por explicar o Código do IVA e os artigos
cujo cumprimento colocam as empresas na rota da organização da contabilidade à luz do Código do IVA. Começamos pelo artigo 37, conservação dos documentos. O que diz este artigo, Isabel? Por favor, em detalhe, explica-nos o que diz este artigo 37 do Código do IVA. Pois, o artigo 37 diz que os sujeitos passivos são obrigados, aqui uma obrigação, uma exigência legal, são obrigados a arquivar e conservar toda a fatura ou documentos equivalentes conforme disposto do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. O que é que diz o regime jurídico? O regime jurídico, o artigo fala da conservação do documento. As faturas e documentos equivalentes devem ser conservadas não só em formato digital. O formato digital não invalida o formato físico. Quer dizer que eu, além de ter o formato digital, eu tenho que ter obrigatoriamente o formato físico. Aqui já há uma exigência, uma obrigação de eu ter um arquivo, uma organização, um arquivo contabilístico que me permita ter toda a informação da contabilidade de forma organizada nos termos do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Muito bem, Isabel, muito obrigada, Isabel. Há também no artigo 38 sobre a organização da contabilidade. O que é que diz este artigo 38? Portanto, o artigo 38 remete-nos à organização da contabilidade de forma a possibilitar o conhecimento claro e inequívoco do imposto que eu suportei e o que eu vou deduzir, né? Os impostos que eu suportei e vou deduzir, o que eu suportei e não posso deduzir, o imposto que eu liquidei, das minhas transmissões de bens do sujeito passivo, das transmissões de bem ao sujeito passivo, quer dizer, das transmissões de bem que eu adquiri a um outro sujeito passivo e das importações de bens. O artigo 38 também remete-nos às operações mencionadas, também fala de como é que esta informação, estas transmissões de bem do sujeito passivo, as importações de bem do sujeito passivo devem ser evidenciadas dentro da contabilidade. Portanto, elas devem ser evidenciadas de forma a apresentar e a clarificar o valor da operação tributável líquida do imposto, nesse caso o valor do imposto, deve então também evidenciar as operações isentas sem direito à dedução, ok? Portanto, eu tenho que evidenciar como é que eu vou evidenciar as minhas operações isentas sem direito à dedução. Tenho que evidenciar isso na contabilidade. Tenho que evidenciar também o valor das operações isentas com direito à dedução, isentas com direito à dedução, porque nós temos as isenções completas e as isenções simples. Portanto, essas isenções completas e essas isenções simples devem estar devidamente evidenciadas dentro da nossa contabilidade. Exemplos, Isabel, nessa de sujeita, isentas sem direito à dedução, podemos falar dos medicamentos. Os medicamentos estão isentos e não dão direito à dedução. Os medicamentos, os livros. Hoje também estão com a alteração da Lei 42, os produtos isentos que davam direito à dedução hoje estão sujeitos por 5% do imposto, que por exemplo a cesta básica era um produto isento que dava direito à dedução. Portanto, se eu pratico uma atividade que vem de cesta básica, eu estou isenta, mas não dava o direito à dedução. As exportações que são isentas também dá direito à dedução. Portanto, devem todas estas evidenciar o imposto isento com direito à dedução. O imposto isento sem direito à dedução, portanto, as operações isentas sem direito à dedução, os medicamentos é uma operação isenta sem direito à dedução. O que é isso de isento sem direito à dedução? Os medicamentos, quando vamos comprar na farmácia, nós só pagamos o medicamento, a farmácia não cobra com IVA, é só o preço do medicamento. Entretanto, para este medicamento chegar à farmácia, a empresa detentora da farmácia alugou um caminhão que levou o contentor dos medicamentos. Este caminhão é de uma empresa do regime geral do IVA. A empresa dona da farmácia pagou o serviço de transporte com o IVA. Este IVA não é dedutível porque estamos perante uma atividade isenta sem direito à dedução. É considerado um custo
normal e não concorre para a dedução do IVA. Portanto, ele na mesma vai ter que evidenciar este IVA suportado, porque a lei exige-me a evidência desse IVA suportado para que seja claro o que eu suportei. Eu estou a suportar o IVA desse transporte, que não é dedutível, mas eu tenho que evidenciar este IVA em algum lado, eu tenho que transparecer este IVA na minha contabilidade. Portanto, como eu vou transparecer esse IVA na minha contabilidade? Eu tenho que ter a conta de IVA suportado, em que eu vou passar este IVA suportado, que depois vai para custo, ou eu tenho que, dentro da minha conta de custo deste serviço, tenho que lá ter o meu serviço com IVA e o meu serviço isento, o meu serviço sujeito a IVA e o meu serviço isento de IVA, onde vai evidenciar aquilo que eu realmente suportei de imposto sobre valor acrescentado. Este é o artigo 38, caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 188 de Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estudo a Isabel Almeida, que é membro CPCA e contabilista, está aqui a fazer um desfile tranquilo sobre as regras da contabilidade à luz do Código do IVA. O Código do IVA, artigos 37, de 38 a 42, nos remete às regras da contabilização. E eu repito estes artigos com muita preocupação e tenho medo de dizer o que eu vou dizer a seguir o intervalo. Pensa antes. Vamos ao intervalo, voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 188 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Tem em estudo a Isabel Almeida. Devem estar a dizer, por que Isabel? Mas a Isabel já não tem vadia, está sempre ela no Contas na Hora. Calmem. A Isabel é só uma das formadoras do IVA em Angola, que começou a formar os membros do CPCA desde 2018. As formações em IVA na OCPCA começaram em 2018. Em 2018 estávamos apenas em sede de proposta e já o CPCA estava para frente, já a formar os seus membros, a formar, para que quando entrasse em vigor estaríamos preparados para acompanhar este imposto, que era novidade para todos nós e ainda é, mas que tem uma complexidade única, exclusiva, só dele mesmo e mais ninguém. Nunca tivemos um imposto assim e temos o IVA. Por isso a Isabel está aqui a desfilar pelos artigos. Já falou do 37, que é a conservação dos documentos à luz do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Não adianta comprar em qualquer um. Não adianta. O Código do IVA menciona o Decreto Presidencial 292/18, de 3 de dezembro, em vigor em Angola desde 1 de abril de 2019. O regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. A Isabel também já entrou para o artigo 38, organização da contabilidade. Tem dúvida, nunca tive a oportunidade de abrir o Código do IVA e parar no artigo 38, é para ontem. Trata de processos e procedimentos em sede da contabilidade. Todos os meses tratam da informação sobre o IVA no portal do contribuinte. É para ontem lerem esses artigos que hoje é tema de conversa aqui no Contas na Hora. Isabel, saímos do artigo 38, vamos para o artigo 39, sobre o registro das operações ativas, o que diz e quais as consequências a não perder de vista no cumprimento das regras relacionadas a este artigo.
Antes de passar para o artigo 39, há aqui uma coisa muito importante aqui no artigo 38. O número 1 do artigo 38 fala da questão da organização da contabilidade em compreensão com o preenchimento da declaração periódica. O número 1 do artigo 38 remete-nos então na organização da contabilidade antes do preenchimento da declaração periódica. Quer dizer, antes de eu submeter a declaração periódica, eu tenho que ter a minha contabilidade de forma organizada, para que estes então estejam a evidenciar a informação em conciliação com a declaração periódica. Pois é, Isabel, e este alerta que deixas aqui, leva-me a deixar aqui um alerta interessante. Membros do CPCA que estiveram a desfilar nas turmas das formações essas que foram dadas a nível nacional. Aqui em Luanda, então, em várias instituições, tinham turmas para se dar as formações em sede de IVA. Esta obrigação do artigo 38 nos remete pura e simplesmente na reconciliação entre a contabilidade e o portal do contribuinte, onde nós encontramos a declaração periódica do Código do IVA. Todos os meses. Como o Código já nos alerta que temos que ter isso tratado na contabilidade, se a mesma informação que está na contabilidade eu vou tratar no portal do contribuinte, é arriscado nós submetermos a informação no portal, finalizar a informação no portal, sem comparar com o que temos na contabilidade. Este exercício tem que ser prato do dia, este exercício tem que ser diariamente. E aquelas empresas em que tem o Antônio a tratar no portal, a Paula a tratar na contabilidade, depois de todos concluírem, vamos então fazer a reconciliação. Eu não posso ter na declaração periódica IVA pagar 20 mil e quando chego na contabilidade 50. Quando foi das jornadas ao CPCA, quando eu mencionei nessas diferenças, Isabel, eu tive o cuidado de responder assim, são duas empresas. Se o portal está a dizer 20, e a contabilidade diz 50, não é a mesma empresa, porque a mesma empresa o que é que vai ser? É 20 no portal, é 20 na contabilidade, ou é 50 na contabilidade, é 50 no portal, naquela declaração periódica do mês que estamos a tratar. Aí sim, viva, vamos embora, finalizar o processo até pois, e aí depois, Cris, depois aí então volto a relembrar o número 5 do artigo 14 da Lei 312, que diz que estes devem conter informações comuns. Isabel, a ideia do Joel de fazermos este programa, o Joel não tem ideia do bem que esse programa vai fazer a vida de muita gente que nos acompanha. Quer dizer que a minha informação da contabilidade não pode ser diferente da minha informação da declaração periódica, porque a lei da submissão eletrónica remete-me a uma informação comum. Remete a informação comum. O que é que isso quer dizer? Eu tenho 20 mil no portal de contribuinte, tenho 20 mil na contabilidade, viva, o processo está reconciliado, seguimos para frente e assim sucessivamente. Isabel, vamos então ao artigo 39, sobre o registro das operações ativas. O artigo 39 fala-nos do registro das operações ativas. Este registro das operações ativas são as nossas vendas, o registro das minhas operações ativas, que devem ser, estas operações ativas, devem ser registadas até ao final do prazo período para a submissão da declaração a que se refere o artigo 44. O artigo 44 fala da submissão da declaração periódica, quer dizer que as minhas operações ativas devem estar registadas antes da submissão eletrónica. O artigo 44 fala-me da submissão eletrónica e está-me a remeter à organização, ao registro das operações ativas antes da submissão eletrónica. Portanto, devo eu então ter estes registros dessas operações ativas antes da submissão eletrónica, não depois da submissão eletrónica. O que está a acontecer, ainda bem que a Isabel volta a tocar neste ponto, o que está a acontecer é que os registros estão a ser feitos depois da submissão eletrónica. Está errado. Onde é que isso está? No Código do IVA, em vigor em Angola desde 1 de outubro de 2019. Estamos em 2021.
Isto tem que ficar no dia a dia das empresas. Isto tem que ficar no dia a dia do profissional ou CPCA. Esqueçam de estarem a pensar que é e não é. Vão consultar o código. Esqueçam de estarem a tratar do processo de procedimentos em sede de IVA, porque tivemos em conversa de amigos. Nós recebemos erros em sede do GTAIVA e a conversa é, não, é que pronto, eu estive a conversar com uns amigos, sobre todos os estagiários, e ainda vamos entrar neste pormenor dos estagiários. Os estagiários volta e meia ligam muito, dúvida daqui, dúvida dali, e eu volta e meia pergunto, quem é o contabilista responsável por estas contas? Esta preocupação, o contabilista que assina estas contas tem que saber esclarecer. Se for ter com ele vai esclarecer. Esclarecer porque está no código. Vai não dizer, olha, consulta o código. O código tem isso de certeza absoluta e tem. Isabel, vamos ao artigo 40, sobre o registro das operações passivas. Passamos no 39, que são as operações ativas, agora vamos para as operações passivas. Isabel, vamos só recuar, só para situar os nossos ouvintes. O que é isso de operações ativas? Operações ativas estão relacionadas com as nossas vendas. Muito bem. E as operações passivas estão relacionadas com as nossas aquisições. Pronto, então vamos ao artigo 40, sobre o registro das operações passivas. Remete-nos a nossas operações passivas. Portanto, o artigo 40, além de nos remeter a nossas operações passivas, remete-nos também ao número 2 do artigo 38. Quer dizer, ela leva-me outra vez para o artigo 38, porque ela diz que as minhas operações passivas devem ser registadas nos termos do artigo 38, do número 2 do artigo 38. Portanto, ela vai-me levar ao artigo 38, de certa forma, na organização da contabilidade. Portanto, estas também devem ser registadas, tanto quanto as operações ativas, devem ser registadas até ao período da submissão da declaração periódica. Portanto, não há aqui diferença entre o registro das operações ativas e das operações passivas. Ambas devem ser registradas, remetem à organização da contabilidade e devem ser registradas até antes da submissão eletrónica. Muito bem, aqui é só para dizer o seguinte, o artigo 39 é o IVA das vendas, é onde nós encontramos o IVA das vendas. Exato, o IVA das vendas. O artigo 40 é onde nós encontramos o IVA das compras. IVA suportado, exato. Que é o suportado. O IVA das vendas nós entregamos ao Estado, o IVA das compras nós recuperamos do Estado. E atenção, Cris, às vezes as pessoas fazem um bocadinho de confusão, o IVA suportado e o IVA dedutível. Atenção, o IVA das minhas operações passivas é suportado. Eu suporto, vou sempre suportar. Agora, dentro do suportar, daquilo que eu suportei, há algo que uns posso deduzir e outros não posso deduzir. Porque eu depois tenho que olhar para o artigo 22, o artigo 23 e o artigo 24, quando é que eu estou diante do direito à dedução. O que é que as pessoas fazem bastante confusão? Ok, eu suportei, mas se eu suportei não vou deduzir. Não, calma, não é isso. Suportou, vai deduzir, mas nem tudo que suporta é dedutível, mas tudo é suportado. Já agora, Isabel, faz um favor aos nossos ouvintes. Mencione só um grupo de 2 ou 3 situações que é suportado e não é dedutível. Por exemplo, uma empresa do regime geral em que sócio-gerente, por exemplo, ou o diretor decidem que estes vão ter a senhora que traga a alimentação para os trabalhadores. Esta empresa que traz alimento para os trabalhadores para o almoço está no regime geral. Portanto, eles vão suportar o IVA da alimentação dos trabalhadores para o almoço, para a refeição do almoço dos trabalhadores. Portanto, este IVA que eles vão suportar da alimentação destes trabalhadores não é dedutível. É suportado, não deixa de o suportar, é um IVA suportado, mas não é dedutível. Portanto, há uma outra situação também em que eu tenho uma fatura, vou adquirir um bem que até faz parte da atividade de sujeito passivo. Imagina, tenho aqui um bem que faz parte da atividade de sujeito passivo. Este bem, porque faz parte da atividade de sujeito passivo, à partida deve ser dedutível, certo? Mas se nesta fatura faltar qualquer dos elementos do regime jurídico, já não pode ser dedutível. É um IVA suportado que não é dedutível. Isto é muito importante, Isabel, isto é muito, muito importante,
porque este detalhe todo, Isabel, as pessoas não estão a ter sensibilidade a este nível, não estão a ter sensibilidade a este nível, e é muito importante. O mesmo acontece, o código permite que nós deduzimos o IVA até 60 dias. Passado 60 dias é suportado e já não é dedutível. E aqui, Isabel, já que falamos das operações ativas, que são as vendas, passivas, que são as aquisições ou as compras, vamos chegar aqui a um dado importante antes de continuarmos o desfile. Vamos continuar, se calhar depois é que chegamos a esta alerta, que é mesmo para ficar para quase fim. Falámos do 40, agora vamos para o 41, sobre as regras de contabilização. Então, o que é que nos diz o 41 em sede de regras de contabilização? O artigo 41, em sede da regra de contabilização, remete-nos ao decreto 180/19, porque o artigo apenas nos refere que isto será regulamentado, né, por parte do Executivo a partir de um diploma. Né? Este vai nos remeter aqui à organização da questão das regras de contabilização ao Decreto Presidencial 180/19. E o Decreto Presidencial 180/19 dá-nos todas as regras de contabilização necessárias e até com as suas próprias descrições para o apuramento do imposto sobre valor acrescentado. Muito bem, estes artigos têm que ser prato do dia de todos nós. Isabel, por fim chegamos ao artigo 42, sobre o registro dos bens do ativo imobilizado. O artigo 42 fala do registro dos bens de imobilizado, portanto, os sujeitos passivos são obrigados, portanto, eu olho sempre, quando a lei me diz obrigado, eu olho sempre, vou na obrigação do artigo 32. O artigo 32 remete às obrigações do sujeito passivo do regime geral. No âmbito das obrigações, portanto, esse sujeito passivo tem N obrigações nos termos do artigo 32. Portanto, estas obrigações nos termos do artigo 32, que depois vai-me levar ao artigo 42. Portanto, o artigo 32, que fala das obrigações, remete-me também ao artigo 42. Portanto, se eu for à linha D do número 1 do artigo 32, fala do disposto desse artigo, fala da contabilidade adequada ao apuramento e fiscalização do imposto, nomeadamente através do cumprimento do artigo 42. Portanto, a linha D do número 1 do artigo 32 então, vai-me remeter ao artigo 42. Há uma obrigação na linha D deste regime da contabilidade adequada ao apuramento e fiscalização e que depois me vai então remeter aqui ao registro das operações de bens de ativos de imobilizado. Portanto, estas operações de ativos de imobilizado que devem ser registadas de forma a evidenciar a data da aquisição, o valor do imposto suportado, o valor do imposto dedutível, o registro a data da recepção ou do documento, portanto tem que evidenciar toda esta informação ao fazer o registro de bens de ativos imobilizados. Muito bem, e eu vou ler aqui uma passagem ainda dentro deste artigo 42, que é o número 3, diz assim: o registro a que se referem os números anteriores deve ser efetuado no prazo constante do número 1 dos artigos 39 e 40. São as operações ativas e passivas. Operações ativas e passivas, exatamente. Quem vende, quem compra, tudo em detalhe na contabilidade. Nada de dizerem, não, basta no 34.5 onde está o imposto a pagar ou a recuperar, mas o legislador pergunta, onde é que está a base tributável? Esta regra, estes artigos que aqui estão, só são os artigos que nos remetem às bases tributáveis para além do próprio imposto. O grupo 34.5 é para estarem lá o IVA dedutível, o cativo, liquidado, a recuperar, a pagar. Mas atenção, o que é que originou o 14 mil de IVA que temos na conta 34.5? É a pergunta que o legislador faz ao criar estas regras sobre a contabilização, ou seja, a contabilidade à luz do Código do IVA, nos remete a estes detalhes. Isabel, por favor, recomendações para as empresas, os contabilistas e a Administração Geral Tributária, a nossa famosa AGT.
Olha, as recomendações que eu, tendo em conta as formações que tivemos, eu gosto tanto do IVA, as formações que tivemos e bem dada. Isabel, peço desculpa interromper, mas eu vou ter mesmo que interromper e os ouvintes me vão desculpar. Essa parte que diz, eu gosto tanto do IVA, é só para dizer aos ouvintes, eu sou a babá, a Isabel é a madrinha do IVA. Se não sabiam, ficam já a saber, a Isabel é a madrinha. Né? Vamos embora, a madrinha do IVA. Mas porque o pai é o doutor Adilson. Não, o pai é a doutora Adilson, a mãe é a doutora Filomena, eu sou a babá e a babá não se mete em problemas, só cuida e a Isabel é a madrinha. Vamos embora. As recomendações que eu venho dar aqui aos nossos colegas, em geral, ao pessoal que trabalha com a contabilidade, não são os nossos colegas, porque sabemos nós e não podemos fingir que não só os contabilistas que dão tratamento disso, mas temos colegas técnicos que, de certa forma, vão dando tratamento. Para os nossos colegas profissionais, que são as pessoas que são detentor da informação dos diplomas, aconselho, ainda que seja o técnico a preencher, tem sempre que depois validar esta informação. É importante que faça esta validação. Tenha mesmo paciência, faça essa validação com o técnico, deixa mesmo que ele preencha, tenha paciência, pega a fatura depois, olha isto, está dedutiva, não está? Tá, não está, não é. Como é que é a fatura, tá? Tem os dados todos do artigo 11º do regime jurídico das faturas do documento equivalente? Tem, não falta nenhum dado? Tá. Por que acontece? Às vezes ainda temos contribuintes que, de certa forma, esquecem-se de pôr os elementos todos que exige o regime jurídico. E isto é bastante comum para muitos contribuintes. Esquecem, eu fiquei com preguiça, deixo o contribuinte, e também às vezes algumas empresas ainda têm dificuldade de pôr todos os elementos do regime jurídico na fatura do sujeito passivo. Ainda que tu solicita, ainda há essa resistência por parte de algumas empresas. Há ainda também alguma resistência por parte dos contribuintes, que são eles que fazem as aquisições. Nós, os contabilistas, não estamos lá 100%, 8 horas do dia, para acompanhar todo o processo de aquisição. Por isso é que deve ser depois muito bem validado, para ver se está a evidenciar toda a informação e se toda a informação está correta. Também aconselho a olharem bastante, muito bem, a apreciarem, a fazerem um desfilezinho, como diz a Cristina, o artigo 32 das obrigações do regime geral e o artigo 22, ao 23 e ao 24, onde é dedutível e não é dedutível. Aconselho também mesmo a começarem a formar os técnicos para que estes consigam estar bem de forma preparados a ter as informações com maior fiabilidade e credibilidade na informação. Aconselho também a fazerem bastante esforço, a fecharem mesmo a contabilidade ao mês, para que estas então estejam em conformidade com o artigo 38, que estas venham sim evidenciar toda a informação que assim determina o número 3 do artigo 38, o valor suportado, não suportado, dedutível, não dedutível, aquilo que é suportado que não pode ser dedutível, e tudo isso deve evidenciar. Eu tenho que ter na minha contabilidade tudo aquilo que eu suportou, do valor total daquilo que eu suportei, o que não é dedutível e o que não é dedutível. Como tenho que fazer uma separação nas minhas contas de proveitos e custo, vendas com IVA, vendas sem IVA, isentas, não isentas, a matéria, o valor tributável devidamente evidenciado e o valor do IVA suportado também devidamente evidenciado. Porque a qualquer momento a Administração Geral Tributária pode solicitar os elementos contabilísticos para que este então esteja em conformidade com o número 5 do artigo 14, porque se não estiver, depois terá uma outra chatice mais tarde e que é melhor evitar. Muito bem. AGT, o que é que queres dizer para a Administração Geral Tributária? Para a Administração Geral Tributária, que são os nossos grandes amigos, eu pedia uma maior resposta relativamente às solicitações dos meus colegas quando estão em situações de problemas de portal. Acho que o tempo de resposta de vez em quando tem sido bastante longo e os colegas têm tido alguma dificuldade de dar processo, de dar resposta, de tratar das coisas a tempo recorde. Se a Administração Geral Tributária, de certa forma, imagina que eu estou agora com um problema, eu reporto esse problema ao e-mail da Administração Geral Tributária, que eles têm um e-mail para reportar esse problema e o e-mail
que a resposta seja dada em 24 horas, ao menos. Tem que ter aí um período de resposta. Eu tenho 24 horas, tenho que determinar ali um calendário que tem que ter 24 horas para dar resposta ao contribuinte. Porque às vezes há situações em que o contribuinte tem mesmo urgência e quer resolver aquilo. E às vezes acaba tendo situações pendentes por falta de resposta da Administração Geral Tributária. Muito que eles já têm colaborado connosco, têm sido muito pacíficos, têm colaborado bastante mesmo e não posso me queixar, pelo menos eu não me posso queixar, mas acho que falta aqui um bocadinho mais de agilidade no tempo de resposta quanto das dificuldades que se encontram no portal da administração. E essa parte da agilidade, Isabel, vou abrir aqui um parênteses, especial para a equipa portal e a equipa de CIVA. Estamos a falar de IVA, eles são incansáveis, vão respondendo sempre às nossas necessidades, mas precisamos de mais, porque os nossos problemas são muitas dificuldades. Pois, muitas mesmo. Pois é. E às vezes há situações que tu encontras, por isso, por causa dessas dificuldades do portal, eu também aconselharia aos colegas a, pelo menos até o dia 15, terem toda a informação organizadinha, em conformidade, mais tardar até o dia 20, para que ainda que tenha algum ou outro problema, mesmo que a Administração Geral Tributária demore 24 horas a responder, ainda consiga, dentro do prazo, ter tudo em conformidade. Muito bem, Isabel, muito bem. Mas eu também não vou terminar o programa e os ouvintes já sabem que eu gosto de falar do IVA, né? Não tem como. Como a Isabel diz, eu gosto tanto do IVA. Então, o IVA é um mimo. É um mundo. É verdade. Por isso é que eu sou babá. É tão querido. Mas eu também ainda é um bebezinho. É um bebezinho, só vai fazer 2 anos. É um bebezinho. Tem quase a idade do meu Tiaguinho. Pois é, tem a idade do Tiago, sim senhora. Mas eu não vou terminar o programa sem também deixar aqui as minhas recomendações. O Joel vai me puxar as orelhas, mas eu vou mesmo deixar. Então vamos lá criar aqui um cenário muito rápido. Eu vendi e cobrei na minha venda IVA 28. Comprei e suportei de IVA 14. Suportei e é meu dedutível 14. O que é que eu vou entregar à administração tributária todos os meses? Naquele mês, 14. Então, as contas de IVA 34,5 só pode ter uma única conta com saldo credor 14 porque há a pagar. Todos os meses, quando se faz o apuramento do IVA na contabilidade, depois da reconciliação com o portal do contribuinte, só é possível termos saldo numa das duas contas. Ou o IVA a pagar, que é crédito, ou o IVA a recuperar, que é débito. O que é que nós encontramos nos balancetes? Toda 34,5, movimentos a débitos, movimentos a créditos, IVA não dedutíveis estão lá eternamente pendurados. Aquelas contas têm regras de tratamento. Trazemos aqui hoje estes artigos em resumo sobre a obrigação da contabilidade estar alinhada ao código do IVA não é por acaso. Temos dúvidas todos os dias em sede de Gataíba, temos preocupações todos os dias em sede de Gataíba, que deixa qualquer um de nós, que faz parte desta equipa de trabalho, preocupados. Por isso, todo cuidado é pouco. A Isabel já disse muito bem, é membro efetivo ou CPCA. Tem um grupo de assistentes que trata do trabalho básico no escritório ou no departamento de contabilidade. Arranje tempo para validar o que está a ser feito em sede dos processos e procedimentos. Os assistentes, muitos assistentes, estão a tratar muito mal da informação. E nós recebemos telefonemas e perguntamos, mas quem é o contabilista responsável por estas contas? Quem é o contabilista que tem um técnico a tratar do IVA e o técnico tem limitações? O técnico não percebe de A, não percebe de B e está aí a tratar conforme pensou ou conforme falou com um amigo ou com um colega. Não pode ser. Tem regras e ainda bem. Já recebi chamadas de formandos que são técnicos que às vezes fazem algumas questões e eu pergunto, onde é que está o contabilista desta empresa?
Ele disse, também está aí. Eu disse, pois, mas esta questão ele é que tem que responder. Tem que responder exatamente. Nem é ético um assistente, um estagiário, não falar com quem assina as contas e ir falar com um outro contabilista. Nós agora estamos atentos a isso. Quando ligam para lá, mas eu sou estagiário, não é? Sim, sou formadora. Sim, quem é o dono das contas? Quem é que assina as contas? Devem falar com quem assina as contas. E quem assina as contas... Isto também para quê? Para evitar que o contabilista que está a acompanhar não esteja fora da informação tratada. Porque se ele for informação tratada, exatamente. Está dentro da informação. Agora nós já combinamos, eu e a Isabel já combinamos. Dúvidas entre contabilistas, sim. Quando é um assistente, vai ter o contabilista que trata das contas. Se não são contas tratadas por nós não vamos opinar. Aliás, nem é ético. Temos é que falar com o nosso colega, e se o nosso colega tiver uma dificuldade qualquer, ele tem fórum próprio que é para expor e tranquilamente recebe as orientações todas. Então já sabem, todos os meses, ao apurarmos o IVA, só temos que ter uma das duas contas com saldo. Ou a pagar, que é crédito, ou a recuperar, que é um débito. Aquelas contas têm que ficar limpas. IVA não dedutível não pode ficar eternamente na 34.5. Não pode. E quando tiverem a fazer o apuramento, o portal tem que dar o mesmo IVA a pagar que consta da contabilidade. A contabilidade não pode ter 20 e o portal ter 14. São duas empresas, lembrem-se disso. Se os valores do apuramento não forem iguais, não se trata da mesma empresa, são duas empresas. Então isso é muito grave, é mesmo muito grave. Outro alerta que deixo é solicitar aos responsáveis das equipas, dos assistentes, departamento de contabilidade, departamento comercial, financeiro, criem planos de formações de 3 em 3 meses para os funcionários. É melhor. Todos os dias temos uma boa nova, todos os dias há uma alteração qualquer, então todo cuidado é pouco. Mas eu até já domino. Vá à formação, vai descobrir que afinal não domina. O que pensava que dominava, tem mais A, tem mais B, e graças a essa formação que deu conta que afinal estava distraído, ainda precisava de aprender mais isso e mais aquilo. Todo cuidado é pouco. O IVA é só aquele imposto que é muito formal e não compactua com más práticas. Tudo deve estar alinhado às boas práticas. A Isabel mencionou um ponto interessante. Faltam elementos. A fatura à nossa frente está com falta de elementos ao abrigo do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Este IVA já não é dedutível. É suportado, não é dedutível. Por quê? Porque a fatura não está em conformidade. Dono dos softwares, personalizem eternamente o artigo 11 que traz 10 requisitos obrigatórios. Formatem os vossos programas, os vossos softwares, de forma que, se estes campos não estiverem preenchidos com os artigos, com os requisitos obrigatórios, a fatura não é emitida. E assim começamos a ter a vida facilitada no dia a dia do tratamento da informação em sede de processos e procedimentos. Isabel, o nosso muito obrigada por essa conversa tranquila. E este tema vem bem a calhar, porque já os contabilistas têm que começar a preparar, porque qualquer dia estão apanhados de surpresa com o 317/20. Que fala da submissão dos ficheiros-chave da contabilidade. Portanto, para depois não serem apanhados de surpresa, tanto quanto foram apanhados com os ficheiros-chave da faturação de bens e serviços, e daqui a um bocadinho estão a ser apanhados de surpresa, e depois vão dizer, não, mas eu não sabia, a Administração Geral Tributária não disse. Não, o decreto é de dezembro de 2020, qualquer dia estamos apanhados de surpresa. Para nós sermos apanhados de surpresa, melhor começarmos já a nos organizar. Nos organizar, exatamente, submeterem declarações periódicas em sede de IVA e não terem a contabilidade fechada mês a mês é de uma aventura inadmissível. Isabel, nosso muito obrigada por este desfile profissional aqui à volta do Código do IVA, que é o nosso menino, está quase a fazer 2 anos, continuação de boa semana laboral, e um beijinho ao Tiago por ser o nosso ouvinte, um beijinho, boa semana para vocês. Muito obrigada, para si também, para os meninos, Cris.
Obrigada, Isabel. Obrigada. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Caro ouvinte, este só foi aquele programa em que trouxemos alguns artigos do Código do IVA que nos remete à contabilidade, porque descobrimos que algumas coisas não estão a correr muito bem na contabilidade das empresas. Por isso, apresentamos aqui os artigos de 37 a 42 do Código do IVA. São os artigos que nos remetem aos processos e procedimentos da organização contabilística. E assim chegamos ao fim da edição 188 do Contas na Hora. Já sabe, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.